Saudações a todos, sou o professor Adão. Hoje a gente vai resolver um exercício 5.27 do Hibbeler, equilíbrio de um corpo rígido, certo? Então vamos dar uma olhadinha no enunciado que a gente tem aqui. Diz o seguinte: quando os freios de um avião são acionados, a roda do nariz exerce duas forças sobre a extremidade do trem de pouso, como mostra a figura. Determine as componentes horizontal e vertical da reação no pino C e a força na escora AB. Então, numa situação que nem essa aqui, a 70, 80% da resolução do problema é o entendimento do enunciado e a simplificação dele através de um diagrama de corpo livre, certo? Então, se a gente parar para dar uma olhada aqui nessa figura, eu tenho um excesso de informações ali que muitas vezes acabam até causando um impacto ali na pessoa que está resolvendo, a pessoa acaba se assustando. Então eu preciso descomplicar esse exercício. A primeira coisa que eu tenho que fazer é descomplicar esse problema, deixando apenas informações necessárias e suficientes para que eu possa resolver o problema. Tá? Então, o primeiro passo então, é fazer o diagrama de corpo livre e prestar atenção no enunciado que eu tenho ali, certo? Bom, eu já fiz esse diagrama de corpo livre previamente para poder facilitar aqui a nossa, economizar tempo no nosso trabalho, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Vou ter um amortecedor ali que sai do ponto D ao ponto C. Então, o exercício não coloca aquele ponto D, eu que estou colocando, tá? Então, eu tenho um amortecedor que sai de D para C e eu tenho uma haste AB ali que ele também quer saber a reação. Então, ele pede as reações no ponto C, que é lá em cima, e as reações na haste AB, certo? Então, ele não pede reações em B, ele pede apenas as reações na haste AB, certo? E as reações em C. Primeiro ponto aqui, pessoal. Quais são as reações em C? Então, a primeira coisa que eu tenho que observar aqui é que C é uma rótula, é um apoio duplo, certo? Então, ele vai permitir que aconteça uma rotação, uma rótula permite que ocorra uma rotação, ou seja, não vai existir reação para a rotação. Deixa eu olhar a rótula do nosso joelho, o joelho é uma rótula, né? Tem um nome patela ou rótula, né? Ele permite a rotação, mas ele não permite deslocamento em X nem Y. Então, essa rótula que eu tenho ali em C, ela permite rotação, mas ela não vai permitir. Ela vai ter uma reação em X e uma reação em Y, ou seja, vai ter duas reações. É a primeira coisa que eu preciso me atentar. Então eu já coloquei ali em C essas duas reações. Eu botei FCY e FCX. Aqui uma coisa interessante também, né? Por que FCY está para baixo e FCX está da direita para a esquerda? Por que eu coloquei com essa orientação essas duas forças? Bom, já determinei ali que são duas reações, é uma rótula, né? Um pino, uma rótula. Então, mas por que está para baixo e da direita para a esquerda? Sinceramente, eu não faço a menor ideia. Eu não sei, tá, pessoal? E não precisa saber. Então, é uma coisa importante, porque muitas vezes o aluno trava justamente numa situação que nem essa. Ah, professor, eu tenho que botar para que lado essa reação? Não sei. Então, eu estou chutando que vai ser FCY para baixo e FCX da direita para a esquerda. E eu vou resolver os cálculos. Se por acaso lá na frente aparecer que FCY é menos 5 kN para baixo, menos 5 kN para baixo é exatamente mais 5 kN para cima. Então eu resolvo os problemas e lá no final eu vou descobrir com um sinal positivo ou negativo se eu acertei a orientação dessa força ou não. E a mesma coisa eu vou fazer com FAB. Eu vou atribuir que FAB está chegando, né? Aquela haste AB, ela está causando uma reação
de uma reação chegando no amortecedor DC. Então, esse primeiro passo é justamente determinar que eu vou ter duas reações em C. Eu estou chutando mais uma vez que essas orientações vão ser para baixo e da direita para a esquerda, e FAB também chegando naquele ponto que no meu amortecedor DC, certo? Outras coisas importantes aqui é a determinação de ângulos, né? Então, o exercício me dá ali que essa haste principal, esse amortecedor principal, ele tem com o eixo Y 20 graus. E essa haste AB com o amortecedor tem 30 graus. A partir daí, eu tenho que determinar outros ângulos, tá? Para facilitar o meu problema. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho aqui 20 graus aqui embaixo, eu vou ter 20 graus aqui em cima também. Além disso, eu tenho 20, 30, mais um outro ângulo aqui embaixo, todos eles juntos têm que fechar 90 graus. Eu teria aqui um ângulo reto, né? Então, se aqui é 20 aqui é 30, eu necessariamente vou ter 40 graus aqui. Se aqui é 40 graus, deixa eu só botar de uma cor diferente aqui, pessoal, para facilitar, não confundir muito. Opa. Aqui eu também vou ter 40 graus. Se aqui é 40, aqui também vai ser 40 graus, certo? Buenas. Além disso, pessoal, então eu tenho aqui essa determinação desses ângulos, isso é importante. É importante também eu determinar as distâncias aqui, ó, essa distância aqui entre o ponto D e o ponto C no sentido horizontal. Além disso, essa distância do ponto da aplicação da força B até C no horizontal. Vou chamar essa distância aqui de A e essa distância aqui de B. Por que essas duas distâncias são importantes, pessoal? Porque vamos pensar aqui, eu vou ter que fazer somatório de momentos igual a zero. Eu vou fazer somatório de momentos igual a zero no ponto de maior aplicação de forças. Por que também que eu vou colocar nesse ponto onde o maior número de forças está passando? Porque eu vou eliminar essas forças. O momento que as forças vão causar naquele ponto que elas estão passando vai ser zero. Então eu convenientemente vou utilizar aqui o ponto C para fazer somatório de momentos igual a zero. Com isso, eu vou precisar das distâncias aqui, ó, dessa força 6 kN, a linha de aplicação da força dela é infinita, então ela vai passar aqui e vai formar 90 graus exatamente aqui em cima. Então, por isso eu preciso saber aqui essa distância para poder calcular o momento dessa que essa força 6 kN, né, vai causar, assim como o FAB também, tá? Então, só para entender que vão ser importantes essas distâncias aqui. Então, vamos calcular aqui essas duas distâncias, tá? Então, tangente de 20 graus, então eu tenho aqui 20 graus, vai ser cateto oposto por cateto adjacente. Vai ser igual a divididos por 1 metro. Isso aqui implica que A vai ser tangente de 20 vezes 1, que vai ser exatamente 0,364 metros. Tangente de 20 vai ser igual a B sobre 0,4 metros. Tá? Então, porque 0,4, cateto oposto, B, 0,4. Ou seja, B vai ser igual a 0,146 metros. Então, importante a determinação dessas duas distâncias aqui. Agora sim, somatório de momentos em C tem que ser zero, certo? Somatório de momentos em C zero significa o seguinte: isso aqui implica que
Esse 6 kN, como eu disse, a linha da aplicação de força aqui vai ser infinita, esse é um vetor, e ela vai formar 90 graus aqui em cima. Então o momento vai ser força vezes distância, a distância vai ser essa distância ortogonal que eu tenho aqui, que é o A, certo? Então 6 vezes A, desculpa, 6 vezes 0,364. Ah, importante também, eu estou considerando momentos positivo no sentido horário. Poderia, convenientemente, convencionar no sentido contrário. Tanto faz, tá? Eu estou fazendo no sentido horário porque eu quero. Não importa, desde que eu faça depois os cálculos, as outras forças por outro sentido, tá? Então, olha só, 6 vezes 0,34 menos, então olha só, esse 2 aqui, ó, essa linha de aplicação de força que também é infinita, ela vai formar 90 graus justamente aqui, ó. Então, a distância que ela vai ter vai ser 1 metro. Então, menos 2, já que eu convencionei sentido horário, esse 2 vai estar fazendo um momento sentido anti-horário. Menos 2 vezes 1 metro. E agora o FAB, né? O FAB também vai ser decomposto, vai ser decomposto em um componente x, FABx, FABy, certo? E aqui eu tenho um ângulo de 40 graus. Esse FAB ele pode ser prolongado, tá? Eu posso prolongar ele para fazer meus cálculos, eu costumo fazer isso, tá? Então eu vou ter mais FAB cosseno de 40 vezes esse FAB vai ser ortogonal nesse ponto aqui, vezes 0,4. Então, também no sentido positivo, momento que eu convencionei como sendo positivo, menos o componente y aqui, que aí vai estar fazendo sentido contrário. Então, menos FAB, o que seno de 40 graus, vezes B, que é 0,146. Tudo isso aqui vai ser igual a zero. Tá. Resolvendo essa conta, vou só botar um pouquinho para cima aqui. Então, resolvendo essa conta, eu vou ter 0,183 mais 0,306 FAB menos 0,0938 FAB igual a zero. Ou seja, 0,183 mais 0,2125 FAB igual a zero. 0,2125 FAB igual a menos 0,183. FAB vai ser igual a menos 0,864 kN. Eu tinha atribuído a força chegando, ou seja, negativo chegando, aquilo que eu estava dizendo. Isso aqui, menos 0,864 kN chegando, é exatamente mais 0,864 saindo. Tá, pessoal? Então, eu achei que a força estivesse chegando, deu um valor negativo e ela simplesmente está saindo, certo? E agora é só continuar resolvendo o resto da conta. Eu já achei a FAB, que é uma das coisas que o exercício me pede, fazer somatório de forças em x igual a zero. Somatório de forças em x igual a zero vai ser menos FCx mais 0,864 cosseno de 40 mais 2 igual a zero.
Por que isso? Então vamos dar uma olhadinha aqui no meu diagrama de corpo livre. Então eu já descobri que o FAB ele não está chegando, ele está saindo. Então, e o FAB é 0,864. Se eu quisesse manter... eu não quero me confundir, não quero estar trocando sinal aqui, professor. Quero deixar o negativo que eu achei. Você pode deixar o negativo, né? Você pode pensar que ele é menos, só que aí também tem que considerar que indo da direita para a esquerda é menos. Então, é menos FCX menos 0,864 cosseno 40 mais 2 aqui. Então, menos com menos vai dar mais, vai acabar dando a mesma coisa, certo? Então, não tem confusão. É importantíssimo eu ter essa noção de positivo e negativo para esse tipo de conta, tá, pessoal? É onde muitas vezes a gente vê os alunos se atrapalhando, certo? Então, dando sequência aqui. Menos FCX vai ser igual menos 2, resolvendo tudo isso, 2,66 kN, ou FCX vai ser igual 2,66 kN. Então, outra reação a gente também já encontrou. E agora, somatório de forças em Y igual a zero. Vamos lá de novo. Menos FCY mais 0,864 seno de 40 graus mais o 6 igual a zero. Menos FCY mais 0,555 mais 6 igual a zero. FCY igual 6,55 kN. Tá? Então aqui estão as 3 reações que o exercício pediu. Se eu quisesse refazer agora o diagrama de corpo livre, com as devidas reações, ele ficaria exatamente assim, ó, né? 6,55 kN igual a FCY, 2,66 kN FCX e 0,64 kN vai ser igual a FAB, certo? Então, espero ter ajudado aí alguém que tenha tido alguma dificuldade para resolver esse tipo de exercício. E se gostou, deixa um like. Obrigado.